Será que comer certo é comer de 3 em 3 horas? Se eu pular uma refeição vai me fazer mal e eu vou ficar com mais fome ainda? Ah, mas o café da manhã é a principal refeição do dia. Se eu ficar em jejum, eu vou ficar fraca, sem energia e ainda vou perder músculos. Mas será? O nosso assunto de hoje é a famosa janela de restrição alimentar, ou jejum intermitente. Nós vamos ver o que acontece no nosso corpo durante este período, os seus benefícios, como fazê-lo e se ele realmente é para todos. Então eu convido você a ficar comigo até o final deste vídeo, porque está cheio de informações boas que você não pode perder. Olá, amigos do Saúde Fora de Série! Bem-vindos a mais um encontro! É sempre muito bom ter vocês por aqui. A prática de jejum como forma de cura e purificação do corpo é milenar. Hipócrates, o pai da medicina moderna, há 400 anos antes de Cristo, já defendia o jejum de 24 horas para se ter mais saúde. A conhecida frase, em vez de remédio, é melhor fazer jejum hoje, é de Plutarco e ele já falava isso em 100 anos depois de Cristo. E não para por aí não. Paracelso e Benjamin Franklin também eram defensores do jejum como o maior de todos os remédios. Uma janela de restrição alimentar é uma pausa programada na alimentação, quando pulamos uma refeição e ficamos um tempo maior sem comer, ingerindo apenas água, café, chás, tudo é claro, sem açúcar. O intuito dessa pausa alimentar é dar um up no nosso metabolismo, mudando a chave metabólica da produção de energia, ajustando os eixos, chegando num estado de equilíbrio físico e mental que também vai contribuir para o emagrecimento. E se você é daquele tipo que só de pensar em jejum já sente fome, entender como ele funciona vai fazer toda a diferença. Mas antes de falarmos em janela de restrição alimentar ou jejum intermitente, é importante olharmos para a nossa alimentação diária, porque se ela for o mais equilibrada e natural possível, os resultados vão ser muito melhores. E aqui no canal tem muitos vídeos que podem te ajudar a levar a sua alimentação até este patamar. Se você ainda não viu, eu recomendo que assista. Para facilitar, eu vou deixar o link dos principais aqui embaixo na descrição. Bom, vamos lá. Fazer uma pausa programada na alimentação sempre traz muitos benefícios, mas se ela estiver aliada com uma alimentação saudável, vai ser muito mais eficiente. Isso significa que não é só sair por aí pulando refeição aleatoriamente que tá tudo certo. Depois dá ruim e a gente fica sem saber onde errou. Pensar no que a gente vai comer antes e depois desse jejum, dessa pausa alimentar, é muito importante para evitar trocar 6 por meia dúzia. Devemos ter uma refeição equilibrada com legumes, verduras, quinoa, carnes, ovos, gorduras boas, sementes de amendoim, girassol, abóbora, abacate, coco, de uma forma geral, sempre tudo o mais natural possível. Este tipo de alimentação deixa o corpo preparado para ficar por 14, 16, 18, 20, 24 ou mais horas sem comer, sem receber alimentos. E durante este período, tomar água em quantidades suficientes é muito importante. Aliás, de tão importante, este foi justamente o nosso tema do último encontro aqui pelo canal. Nele eu ensino como você calcular a quantidade de água que deve tomar diariamente. Além dessa quantidade diária de água que devemos tomar, ainda podemos tomar chás, café, água com limão espremido dentro, tudo é claro, sem adição de açúcar. E aí você já deve estar se perguntando, mas e aquela história de comer de 3 em 3 horas? Como é que fica se eu fizer jejum? Bom, a primeira coisa é que essa história é mito. Este tipo de orientação é um grande engano e, salvo raríssimas exceções, não faz bem para ninguém comer de 3 em 3 horas. O nosso corpo não é programado para receber alimentos num espaço de tempo tão curto como este. E no ritmo de vida atual, onde as pessoas acordam muito cedo e vão dormir muito tarde, isso pode resultar em 5, 6, até 7 refeições ao dia. Lembrando que tudo que comemos, mesmo os intermediários, os famosos beliscos, contam como alimentação. E nós já vimos desde o nosso primeiro encontro aqui no Saúde Fora de Série que tudo que comemos, seja uma refeição, um lanche, um biscoito, uma bolachinha, se transforma em glicose. Essa glicose vai estimular o nosso pâncreas a lançar insulina na corrente circulatória, levando assim toda essa glicose para dentro da célula, para ser transformada em energia. E isso está certo, isso é o correto. Só que quando comemos de 3 em 3 horas, esse mecanismo não para, não descansa. O nosso pâncreas trabalha feito um louco, lançando mais e mais e mais insulina no nosso sangue. E é aí que começa o problema, porque a insulina em altas concentrações é tóxica. Ela leva ao desenvolvimento de problemas como resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. A insulina é muito boa para o nosso corpo, mas ela não é de brincadeira.
Por isso, aumentar a distância entre as refeições é uma excelente estratégia. Com isso, nós damos tempo para que o nosso corpo consuma toda a glicose que entrou da última refeição, diminuindo também as quantidades de insulina no sangue. E olha que isso pode levar de 15 minutos a 5 horas, dependendo do tipo de alimento que comemos. Mas se comermos de 3 em 3 horas, isso não vai acontecer. Essas concentrações não vão ter tempo para diminuir. E o nosso corpo, para dar conta de todo esse excesso, começa a estocar. E como consequência, o nosso abdômen vai crescendo e nós vamos ficando abarrotados. É a insulina que faz a gordura se acumular na região da nossa barriga. O excesso de glicose e insulina no sangue nos inflama, desencadeando vários problemas de saúde. Mas então o que podemos fazer para quebrar este ciclo? Bom, podemos começar ampliando o espaço entre as refeições sem intermediários. E depois é aí que entra a estratégia da pausa alimentar, do jejum intermitente. Normalizar os índices de glicose e insulina no sangue é de longe um dos primeiros benefícios que ganhamos. Por definição, um jejum intermitente é alternar períodos sem alimentação, que também conhecemos como período de restrição alimentar ou janela fechada, com períodos onde nos alimentamos, que é conhecido como uma janela aberta. Esta técnica milenar, que também é muito utilizada para fins religiosos como uma forma de purificação, tem ganhado muitos adeptos nos últimos tempos devido a novos estudos que reafirmam seus inúmeros benefícios. Mas eu sei que tem muita gente que só de pensar em ficar em jejum já sente fome. Mas isso não acontece com todo mundo e está muito relacionado com os nossos hábitos alimentares. Talvez seja mesmo um pouco desafiador no início para quem nunca praticou, mas logo depois o corpo vai se adaptando, vai pegando jeito e fica muito mais tranquilo. Quando fazemos uma janela de restrição alimentar ou um jejum intermitente, não ficamos fracos e sem energia, porque acredite, a nossa principal reserva é a gordura que temos estocada e o corpo sabe muito bem como utilizá-la. Mas ele só vai fazer isso quando pararmos de abarrotá-lo com comida. E agora, amigos fora de série, me falem aqui embaixo nos comentários se alguma vez vocês já fizeram jejum por algum motivo, seja para curar uma doença, como estratégia para ter mais saúde e energia, para emagrecer ou até mesmo como observância religiosa. Me contem aqui embaixo a sua experiência e a sua opinião sobre isso. E já aproveita para apoiar o canal, deixa seu like, faz sua inscrição e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que você considera fora de série. Bom, como eu falei, quando ficamos um tempo maior sem nos alimentar, os nossos índices de glicose e insulina vão cair e isso é benéfico. O nosso corpo vai passar a consumir gordura no lugar de glicose para fabricar energia, mesmo naquelas pessoas que têm o peso normal. O nosso pâncreas começa a ter um descanso e não vai precisar mais trabalhar feito louco. Quando a insulina fica baixa no sangue, ativa a produção de outros hormônios, como o glucagon, a cortisona, a epinefrina, o GH, que é o hormônio do crescimento. São esses hormônios que vão estimular uma enzima chamada lipase hormônio sensível, que quebra a gordura armazenada em ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos provenientes da quebra da gordura vão ficar livres no sangue e passar pelo fígado produzindo cetonas, que é uma grande fonte de energia para os nossos músculos e para o nosso cérebro. É por isso que um jejum bem planejado não vai queimar os nossos músculos, mas vai consumir uma boa quantidade de gordura armazenada. Esse processo do corpo obter energia através da gordura dá muito mais trabalho, vai aumentar o nosso metabolismo e não diminuir como muitos acreditam. Com todo esse processo e com a diminuição do açúcar no sangue, as nossas células se tornam muito mais sensíveis à ação da insulina, evitando que elas se tornem resistentes. Vale lembrar que a resistência insulínica é uma das principais causas de doenças crônicas e do câncer. Isso é fácil de entender quando temos o conhecimento de que as células cancerígenas precisam de açúcar para se proliferarem, mas elas não conseguem utilizar gordura como combustível. Junto com essa quebra de gordura, muitas toxinas que ficam guardadas no tecido adiposo também são eliminadas e isso desinflama o nosso corpo. Sem contar que as próprias cetonas produzidas também contribuem para isso.
Um estudo do Colégio Americano de Cardiologia demonstrou que o jejum aumentou o GH, o hormônio do crescimento, também conhecido como hormônio da boa forma, em 1.300 para as mulheres e 2.000% para os homens. Isso é realmente fantástico, porque esse hormônio, o GH, é envolvido na longevidade, na construção dos músculos e na perda de peso. Olha, existem vários estudos que apontam diversos benefícios em se fazer a janela de restrição alimentar ou jejum intermitente. Eles são tantos que eu vou resumir os principais para vocês aqui. Reduz o risco de desenvolver diabetes, pressão alta, doenças cardíacas e câncer. Normaliza os níveis de insulina, leptina e grelina, aquele conhecido hormônio da fome. Reduz as inflamações e diminui os danos provocados por radicais livres. Regula os níveis de colesterol e triglicerídeos. Previne o Alzheimer, preservando a memória e o aprendizado. Desintoxica o organismo. Fortalece o sistema imunológico. Melhora a função das mitocôndrias, responsáveis pela fabricação da energia celular. Aumenta o metabolismo. Contribui para o emagrecimento. Além disso, o jejum também ajuda as células a modularem melhor os genes que aumentam a capacidade de lidar com o estresse e as doenças. Eu acrescento aqui o benefício de também conseguirmos controlar melhor os nossos desejos, vícios e compulsões, aprendendo a substituir um hábito por outro muito mais saudável. Mas será que todo mundo pode fazer a janela de restrição alimentar? Será que ele é realmente para todos? Bom, de cara eu já vou dizer que como a maioria das pessoas tem resistência à insulina e nem sequer sabem disso, vai ser sim uma excelente estratégia para melhorar a saúde da maioria das pessoas, reduzindo o açúcar no sangue, controlando o diabetes, a pressão alta, o colesterol elevado. Mas existem sim as exceções, que são as gestantes, as mulheres amamentando, as crianças, as pessoas hipoglicêmicas, as diabéticas insulino-dependentes e todos aqueles de qualquer idade que tenham distúrbios alimentares como anorexia, bulimia, caquexia. Nessas condições, é sempre muito importante seguir as orientações e recomendações médicas. Bom, e se você não tem nenhuma dessas condições e acompanhou todos os benefícios que essa técnica, essa estratégia pode nos trazer, eu sei que você já deve estar querendo saber como fazer para implementá-la. Eu sempre gosto de sugerir que não se pule etapas, cuidando primeiro de ter uma alimentação adequada e aumentar a hidratação. Desta forma, podemos garantir a qualidade do que estamos comendo antes e depois da pausa alimentar. A próxima etapa é retirar os intermediários, os famosos beliscos, nadinha, e ficar apenas com as 3 refeições do dia. Aí, então, o próximo passo é só começar. Você pode iniciar aumentando o intervalo entre as refeições gradativamente, 14, 16, até 18 horas entre uma refeição e a outra. Por exemplo, quem jantou às 8 da noite faz o café às 10 da manhã do dia seguinte. Aí a janela de restrição alimentar já foi para 14 horas, aproveitando as horas de sono. Lembrando que nesse período você pode tomar água, deve tomar água, chás, cafés, água com limão espremido dentro, tudo sem açúcar. Vamos combinar, até aqui tá fácil, não é mesmo? Mas você não deve se acomodar. O próximo passo é pular o café da manhã e ir direto para o almoço do dia seguinte. E aí tem pessoas que fazem isso e fica por aí. E tá tudo bem, já tá conquistando benefícios com esse intervalo aumentado. Então as pessoas resolvem avançar e tentar um pouquinho mais. A tática é essa, dar tempo para que o corpo vá se adaptando e aumentando o intervalo gradativamente. E acredite, isso pode chegar facilmente a 18, 20 e até 24 horas em jejum. E aqui eu não estou falando de pessoas que param toda a sua rotina apenas para fazer jejum. Estamos falando em continuar trabalhando, se movimentando, levando uma vida normal, apenas com a restrição da comida. Ficar sem fazer nada não vai colaborar, porque a mente vai pensar em comida o tempo todo. Estar na sua rotina, sendo produtivo, vai ser muito mais fácil. Você nem vai ver o tempo passar.
E como eu disse, a cada etapa conquistada vai ficando cada vez mais fácil. Essas etapas devem ser todas programadas, não só apenas a alimentação que se vai fazer antes e depois, mas também quando se vai fazer. Se você fizer uma janela de restrição alimentar menor, como de 14, 16, 18 horas, você pode fazer todos os dias. Mas as janelas de 24 horas, na maioria das vezes, são feitas 2 vezes na semana. Existem outras etapas que vão de 24 a 120 horas ou até mais que isso, mas aí já é outro processo. Alguns métodos envolvem uma quantidade mínima de caldo específico, por exemplo. Porém, o objetivo deste vídeo é incentivar medidas práticas que todos podem implementar sem grandes dificuldades e sem envolver riscos. O ideal é que períodos de jejum superior a 24 horas, principalmente aqueles com 3 ou mais dias, sejam feitos sob a supervisão de um especialista. No meu ponto de vista, todos são uma excelente forma de se ter muito mais saúde e energia, e o meu objetivo é te incentivar nesta direção. Então vamos ficar até as 24 horas, porque acredite, com isto você já vai estar ganhando muito mais saúde e bem-estar. E para quem não consegue mesmo pensar em fazer jejum, eu ainda assim continuo incentivando as outras medidas que eu falei até aqui, como cuidar da alimentação, da hidratação e não comer entre as refeições. Outra medida que vale para todos é não se alimentar e ir direto para a cama dormir. É hora da regeneração, do descanso, e o corpo não quer se preocupar com digestão. Durante o sono, o corpo aumenta a produção de leptina, o hormônio da saciedade, principalmente entre as 9 da noite e as 4 da manhã. E ele faz isso para que a gente não fique acordando o tempo todo com fome. Isso é fisiológico, é natural. Este é um dos motivos que muitas pessoas não sentem fome pela manhã, principalmente as crianças. Elas dificilmente querem comer quando acordam. Elas estão mais conectadas com o corpo. O que nós temos é o hábito, o costume adquirido por convenção social ou familiar. Então escute a natureza, ela tem sabedoria. Pode ser que no início apareça algum sintoma, como por exemplo uma fome, uma dor de cabeça e até um mau humor, mas isso vai desaparecendo gradativamente e é nesse momento que a água faz toda a diferença. Estes sinais são mais intensos quando a nossa alimentação e a nossa hidratação não estão adequadas. É sinal de intoxicação. E este é mais um motivo para você fazer a janela de restrição alimentar. É o seu corpo querendo moleza, querendo que entre glicose rápido para transformar em energia e encher o estoque. Afinal, para que ele vai dar duro se toda vez que ele faz você sentir uma fomezinha, lá vem comida, lá vem uma bolachinha, lá vem um biscoitinho, lá vem um suquinho, lá vem um lanchinho, não é mesmo? Ele está querendo algo que resolva o problema em 15 minutos, sem precisar trabalhar por mais de 5 horas. Por isso, tome muita água, porque ela vai ajudar a controlar a fome, a desintoxicar e a hidratar o seu corpo. Bom, eu sei que tem muitas informações por aqui e eu recomendo que você veja esse vídeo novamente com calma, com uma caneta e um papel na mão e vá anotando as dicas uma por uma. Aproveita e faz uma lista dos benefícios e cola na porta da geladeira, que é para você ler e não cair em tentação. Afinal, pensa bem, são muitos benefícios num tempo muito pequeno. Os ganhos são muito maiores. E antes de terminar, eu quero te pedir que acompanhe as publicações da aba Comunidade aqui do canal Saúde Fora de Série. Ela foi liberada recentemente e isso me ajuda muito a saber os conteúdos que eu devo trazer para vocês e a te conhecer melhor. E assim, sem mais, eu vou ficando por aqui, te agradecendo muito por acompanhar o Saúde Fora de Série. Até o nosso próximo encontro.